Estamos aqui, ó, de novo com você aí para falar de papo de negócio. Papo de negócio é uma ideia que surgiu aqui na empresa para a gente convidar nossos clientes, que são empreendedores, empreendedor raiz, aquele empreendedor que tem sangue na veia, para falar cada um da sua experiência, da sua vida, um pouco da sua atividade. E é por isso que você está aqui com a gente hoje. Então, olha, a dica hoje é matadora, porque temos um assunto hoje aqui que todo mundo faz confusão, mas todo mundo sem exceção. E por isso eu trouxe uma especialista para falar sobre medicina e segurança do trabalho, que é a Gabi. Gabi é nossa cliente, mas também atende a gente aqui e atende muito bem. Gabi, olha, a palavra é sua, pode se apresentar, apresenta a Lico é a empresa dela. Fica à vontade, o espaço é seu. Primeiramente, obrigada pelo convite. Toca aí. Muito feliz. Muito bem. Eu nem amo falar de segurança, né? De saúde e segurança, então um convite assim, eu nem fico feliz. Então agradeço aí o convite de vocês. Me apresentar aqui para a turma. Eu sou a Gabriela, sou especialista em segurança do trabalho. Sou CEO da Lico Medicina e Segurança do Trabalho, que é uma empresa que cuida da saúde e segurança de funcionários, né, dentro da empresa, assim como a gente cuida aqui do pessoal da OA Contábil. Atuo nessa área já há 10 anos, formei muito novinha, na época do colégio, fiz técnico, já amei de cara, assim, a segurança, e tomei como minha profissão e o meu legado, né, de levar a saúde e segurança do trabalho para os trabalhadores brasileiros. Gente, ela respira segurança e medicina do trabalho. Outro dia ela quase ficou doida de tanto trabalho. É verdade, eu amo. E é gostoso de ver, né, quando alguém tá assim. É muito comum, eu sei, eu te entendo. Eu te entendo, é uma coisa que bate em mim também. Assim, você é doido de gostar de contabilidade? Eu falei, você é doido de gostar de segurança e medicina do trabalho? Você me entende, né? Mas conta pra gente, como é que você chegou nessa coisa de segurança e medicina do trabalho? Então, como eu falei, foi muito nova, né? Eu tava no colégio, na época tinha, até hoje tem, né? A gente fazer o curso técnico junto com o colégio. E aí foi um cara palestrar lá pra gente, para apresentar o curso técnico em segurança do trabalho, assim como tem diversos técnicos em administração, técnico em enfermagem. E eu achei super interessante, fiz o processo seletivo e passei. E desde o início, assim, desde as primeiras aulas, eu já vi que, putz, eu fui uma pessoa que já desde o início, tem uma galera que às vezes fica em dúvida, né? Quero fazer contabilidade, quero fazer segurança, enfermagem, direito, enfim. Eu já dei muito certo desde o início, assim. Já gostei e respiro segurança desde então, né? Formei na parte técnica, depois fui me especializando em higiene ocupacional, que é uma vertente, né, da saúde e segurança do trabalho. E tô aí até hoje. É muito legal. Porque quando a gente se conheceu, a gente tava naquela pegada. Eu falei, puxa, a gente tinha um profissional que já tava com idade bastante avançada, que sempre cuidou do nosso negócio, mas não tinha. Toda vez que ia fazer exame admissional, né? O pessoal, quando se admite um funcionário, tem que fazer o exame admissional. Toda vez que ia fazer isso, cara, ia numa clínica, demorava horas. Uma coisa que era pra ser simples, era bem... O médico só chegava às 10 horas da manhã, era um saco. Entendeu? Era um saco. E a gente externou essa dor pra você, né? E aí você falou, putz, isso tá totalmente... Eu sei o que você tá falando, todo mundo sofre disso, né? Exatamente. Conta aí pra gente um pouco. É uma dor muito latente nas empresas, eu acho. Ainda mais hoje em dia, que essas políticas de saúde e segurança do trabalho, não as políticas e as legislações, assim, elas vêm mudando, né? Vêm surgindo novas legislações, mas o que tinha de antigamente, hoje em dia está existindo uma fiscalização maior, inclusive com o social. Então, as empresas estão buscando mais se adequar para ficar em conformidade com as obrigações, né? E aí, é muito comum a gente receber solicitação e receber um cliente que está com dores parecidas, né? Não conhece como funciona a legislação de saúde e segurança do trabalho, o que ele tem obrigação de fazer ou não, ou às vezes também tem, mas era nesse sentido, de não ter um acompanhamento realmente, de fazer a gestão da saúde e segurança do trabalho dentro da empresa, para obter resultados, né, de promoção de saúde.
Então, assim, é uma coisa que a gente sente que as empresas estavam, e agora está melhorando um pouco, muito desamparadas, assim, porque também às vezes nem sabiam da obrigação que, como não sabem ainda até hoje, né? Ainda tem. Melhorou, mas ainda tem bastante gente que ainda não entende a dimensão, né, que é. Tem muita gente que chega pra mim, é você que faz, né, Gustavo, esse negócio de segurança e medicina do trabalho, né? Já tá no nosso contrato, né? Eu falo, não, amigo, não tem. Não, segurança e medicina do trabalho é outra área. É outra área. Se conversa com a contabilidade ali, sim, mas assim, é totalmente, assim, são ciências diferentes, né? A contabilidade, a saúde ocupacional e a engenharia de segurança. E aí a gente recebe também muito desse pessoal, quando a gente está numa tratativa comercial, a gente fala, né, olha, aí tem isso, vocês fazem exame, vocês fazem um PGR, o PCMSO, não, isso aí minha contabilidade já faz. Eu tenho certeza que a contabilidade não faz. Galera, a gente não faz PCMSO, PPRA, nenhuma contabilidade que eu conheça faz isso, só se tiver alguma que tiver uma segurança e medicina do trabalho interno, porque não tem como, não dá. Mas eu acho que assim, né, eu nunca vi até hoje nenhuma contabilidade que faz. Sabe uma coisa que você podia fazer? O que é PCMSO? O que essa sigla significa? O que é PPRA? Fala para esse povo o que é isso, porque nem eles... muita sigla, né? Esses dias eu recebi esses dias foi até engraçado, eu tava com a minha irmã, e aí publicaram um teste lá, se sabiam todas. Você sabe todas as siglas, né? E tipo, tinha 40 siglas. Aí minha irmã, eu vou perguntar e você fala. Ela perguntava, eu falava. Ela perguntava, eu falava. Caramba, mas você sabe todas? Sim, são muitas siglas. Mas tem algumas, e alguns documentos, são basicamente abreviação, né, de Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, que é um documento que a empresa tem que ter. São vários. PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Exatamente. Olha isso, a que serve isso? Exatamente. Para saber se a birosca da cadeira tá certa, tá adequada, se aquilo tá, se o exame admissional tá em dia. Isso. O contador sabe o que é. Mas a gente não faz isso. Exatamente. Porque assim, eu acho que seria. É isso que você falou. Só se a contabilidade aqui, se vocês tivessem outro departamento dentro junto. Porque é muita demanda. É muita coisa. Né? A ciência da saúde e segurança do trabalho, ela envolve a medicina do trabalho, a engenharia de segurança e também a higiene ocupacional, né? Que é onde se estuda ali os riscos que tem dentro da empresa, quanto que tem de ruído, por exemplo. Barulho, luz. Quanto que tem de frio, quanto que tem de calor. É uma parte mais a fundo ainda da engenharia para saber o quanto que tem ali dentro. Para saber se é insalubre ou não. Se tem direito à aposentadoria especial ou não. E se tem direito a aposentar, por exemplo, antes do tempo, quanto tem? 25, 15, né? Tudo isso está dentro da saúde e segurança do trabalho. Tem ligação com a contabilidade, a gente trabalha ali em conjunto. Mas são ciências diferentes. Complementares. Exatamente. Complementares, uma somada com a outra entrega um resultado. Exatamente. Né? Mesmo porque, eu vou dar um exemplo, tá? Você muito bem sabe, muitos anos, né, como contador. Era muito comum, e às vezes hoje ainda a gente pega situações de fazer uma admissão sem que tenha sido feito um exame admissional antes. Antigamente passava. Como que você vai admitir uma pessoa aqui na sua empresa sem ter a garantia de que aquela pessoa está saudável, está apta a ser admitida? Né? Exato. Então, assim, é um risco que a própria empresa corre. É maior ainda, que se você faz isso, você tá ferrado de vez, de largada. Mas mesmo quando você faz, a partir do momento que você fez o admissional, tem uma série de legislações que vem depois que você passa a ter que ser obrigado a cumprir. Sim. E se a pessoa se acidenta no trabalho, se a pessoa tem isso, a pessoa sabe aquilo, se você não tiver esse exame admissional, você não está resguardado de um monte de coisa. Exatamente. Você tá lascado. E não só o admissional, mas periodicamente. Você avaliar a saúde daquele seu colaborador, porque também era muito comum, e você sabe, hoje a gente está mudando muito isso, né? A gente, que eu digo, as empresas que prestam esse serviço, mas era muito comum só fazer o admissional e pronto. Ia só fazer o demissional quando fosse embora. Isso. E aí, como é que você acompanha se realmente aquele colaborador, daqueles 4, 5 anos que está dentro da sua empresa, que está tudo realmente bem com ele? Tudo bem que
às vezes a gente pode estar falando de um setor administrativo que não tenha tantos, igual a contábil, por exemplo, que não tenha assim, cargos expostos a agentes nocivos mais severos, né? Ruído, frio, calor, aqui são riscos mais ergonômicos, e preocupam, a gente preocupam, mas em questão de nocividade são menos do que um ruído, um calor, um frio, né? Então você imagina um cara que está trabalhando numa empreiteira dentro de uma obra, o empreiteiro contratou lá um carpinteiro, né? Ele está exposto a poeira, a ruído, vibração de máquinas, tudo isso pode causar dano à saúde dele. Então ele vai fazer só o admissional ali do funcionário e depois não vai acompanhar se ele pode estar tendo uma perda auditiva, se ele pode estar com uma doença respiratória em função da poeira, do pó ali, do cimento, né? Então, assim, é muito mais amplo do que a gente imagina. Eu me lembro bem, quando eu era mais jovem, que a gente tinha muito relato de pessoas que tinham pulmão petrificado, que trabalhavam em pedreira, sem segurança, né? Exatamente. Sem proteção, sem máscara. Exatamente. Aquela turma, a época do amianto. Tem uma série de produtos que deixaram de ser comercializados, inclusive, sílica e tal. Tem uma pancada de coisa que foi mexido em função exatamente da evolução do trabalho, da medicina e segurança do trabalho. Sim. Porque você começa a ter absenteísmo, né? Que é as ausências. Você começa a ter vários problemas de saúde. Porque a pessoa está trabalhando. O que você quer de um. Você é dono de empresa. O que você quer do trabalhador? Que ele vá lá, trabalhe, faça o que tem que fazer, certo? No trabalho dele, performance, desempenho, com qualidade. Né? Então, você dá uma cadeira ruim, o que vai acontecer? O pessoal vai falar, tô com um problema no meu ciático, não tá rolando. É meio complicado isso. Porque a pessoa quer o resultado, mas não entrega o recurso básico. E essa consciência melhorou muito. Melhorou. Nos últimos 20 anos, bom, a Oliveira tem 20 anos, né? O contábil tem 20 anos. Então, nesses 20 anos, eu sei muito bem que tipo de conversa que eu tinha com os meus clientes há 20 anos atrás e as que eu tenho hoje. E ainda mais você sente essa diferença também nos últimos anos com relação à implementação do E-Social? Mudou bastante também, né? Mudou bastante a consciência do pessoal. Eu sinto isso. Inclusive, o pessoal queria que a gente entregasse as coisas de segurança e medicina do trabalho. Foi uma treta, né? Foi. Assim, e não só queria que a contabilidade entregasse, porque na segurança na saúde e segurança são só 3 eventos. A gente sabe que na parte de contabilidade tem muito mais eventos. Na parte de saúde e segurança, a obrigatoriedade da empresa são referentes somente a 3 eventos. Comunicação de agente de trabalho, a famosa CAT. Que era aberta lá pelo portal do INSS. Hoje você não consegue mais. Ela é tida hoje como um evento que deve ser transmitido. Então você faz a abertura direto no E-Social, ou a empresa que presta serviço faz a abertura lá no sistema que usa, né? E já transmite essa informação lá para o governo, igual diversos outros eventos. A informação do exame médico, então todos os exames médicos devem ser informados, é um segundo evento. E o terceiro são os riscos, que a galera tá exposta. Então, essa consciência vem mudando. Em função, sim, de obrigatoriedade de transmitir essa informação dos eventos. A galera vem mudando, né? Mas achavam no início que a contabilidade que tinha que mandar. Só que a contabilidade, não por maldade, mas assim, não tem conhecimento da parte técnica de saúde e segurança. Da mesma forma que coisas que a gente precisa da área contábil, a gente consulta a OA, que é nosso prestador de serviço, né? Porque a gente não tem, a gente não tem conteúdo para saber dessa parte de tributação, imposto, né? Então, assim, como que a OA ia entregar esses eventos para os clientes sem saber a fundo, né? Tem que saber sobre o PCMFO, sobre o ASO, admissional, demissional, sobre ruído, né? Sobre poeira, sobre esses agentes nocivos, tudo isso tem que se saber para enviar. Até a gente sentiu um pouquinho, porque foi tido como um serviço novo, né? O E-Social, ele não é uma legislação nova. É só obrigatoriedade de você informar para o governo o que já existe. Você pegou o gancho que eu ia falar agora. O que já existe. Tudo pra isso, vocês também, né? Tudo isso que você está falando já estava na lei. Tá? O E-Social trouxe a CLT para 1940 e pouco, quando ela foi sancionada. Sim. Tá? Levou lá para trás, porque a jurisprudência, assim, a letra fria da lei é o que está no E-Social.
Então, aquela coisa, o aviso de férias de 30 dias, que não era usual, a pessoa falava, vou sair de férias semana que vem. Já tinha que ser feito. Já Sempre era foi. assim, mas sempre foi com aviso de 30 dias. Agora, você tem que avisar o paga-multa. Exatamente. Então voltou, então assim, colocou a coisa, encaixou dentro da lei. Isso. Vou te dar um exemplo na nossa área, exame admissional. Sempre teve que ser feito desde que tem lá a NR7 que fala que a empresa tem que fazer o exame admissional. Eu estou falando só de admissional, tá? Tem o periódico, o demissional, mudou de função, retornou ao trabalho, você tem que sempre fazer. O toxicológico para algumas atividades. Agora também tá tendo que enviar para o social, mas vamos pegar, por exemplo, o exame admissional. Sempre teve que ser feito. O pessoal, assim, mas eu nunca fiz, mas assim, sempre teve que ser feito. A diferença é que as pessoas não faziam. E agora o governo está sentindo lá no bolso, né? Porque as pessoas não aplicam essas políticas de saúde e segurança dentro das empresas, então a gente vai ter que... Eu já tô falando do meu lado, né? Ainda tem da parte da contabilidade que não fazia admissão, era aquela bagunça. Assim, a gente vai amarrar. Porque pensa hoje, você faz uma admissão para um cliente seu, ele está admitindo um auxiliar de limpeza, certo? Vamos supor que essa admissão seja feita sem o exame admissional. A partir do momento que se faz uma admissão hoje, tem que transmitir o evento de admissão lá para o E-Social. Exatamente. Fato. O governo, com toda certeza, está esperando a informação bater lá do exame admissional. Ué, o seu João foi admitido. Mas cadê a informação do exame admissional dele, que é o evento S2220, que tem que bater lá nos dados do governo? E aí, se não chegar essa informação? Então tá tudo muito bem cruzado. E sempre existiu, né? As NRs aí, tá beirando quase os 50 anos daqui a pouco. Então, junto com a CLT, né? Enfim. É isso mesmo. São de 77, né? São 77 ou normativas. 78. 78. São normativas que já existiam, só que as pessoas não faziam. Não seguiam. E aí, o que eu tava falando pra você é que a gente enfrentou uma dor também muito grande, porque ou era isso, né? Ah, meu contador faz, mas a contabilidade não fazia. Ou, tipo assim, meu contador faz, mas... ele vai transmitir para você, mas como que você vai transmitir essas informações de risco, de exame, se você não tem a documentação? É o que é enviado, é o que está contido lá dentro do PCMSO, do PPRA, que agora é PGR, do laudo do LTCAT, né, para aposentadoria especial. Então, como que o contador, coitado, vai transmitir a informação para você se você nem tem a documentação? Exato. Muitos casos de cliente não ter documentação. Nós passamos mais de 5 anos discutindo isso. Uhum. Ou mais. Porque o E-Social era para entrar em vigor lá em 2017. 17. Ele entrou em vigor demorou bem ainda, depois, né? mas Sim. desde... E ainda naquela fase de grupos, né? E ele já tava sancionado em 14 ou 15, Uhum. para entrar em vigor em 17. Sim. Então a discussão começou lá em 14 e 15. De como ia ser, depois foram prorrogando até entrar em vigor, porque ninguém sabia ao certo como é que isso ia funcionar. Nós ficamos discutindo anos como é que ia fazer. Tanto que outros prestadores de serviços da sua área procuraram a gente para ver se ia entregar. Eu falei, cara, não, você vai ter que desenvolver essa habilidade interna aí. Exatamente. E aí que tá, é um serviço novo. Assim como vocês, pra gente também. A admissão você faz. Só que o fato de você transmitir essas informações para o governo é um serviço novo que chegou. Então, você vai ter que ter pessoas que fazem isso, talvez mais insumos, mais equipamentos, sistemas que fazem esse serviço, né? Isso a gente sentiu, porque você tem que investir no pessoal, fazer treinamento para saber como é que faz essa transmissão, porque não é uma legislação nova, mas é uma obrigatoriedade nova no sentido de enviar essas informações para o governo. É isso. E aí, outro impasse que a gente sentiu foi, então tá bom, o contador não vai fazer, a gente que vai fazer. Vocês fazem? Teve muito cliente que achou que já estava até incluso no contrato e a gente explicava para eles, não, gente, isso é uma coisa nova, no sentido de, é um escopo a mais dentro do contrato. Né? Hoje já ficou mais tranquilo, a gente já consegue embutir isso muito mais, né? Mas lá no início tinha bastante resistência do cliente entender que era uma demanda nova também pra gente atender. Né? Você precisa ter mais um escopo. Você tem mais um profissional ali com uma outra competência, tem um custo a mais. Exatamente. Não dá pra cobrar a mesma coisa. Exatamente. Entendeu? Então, mas assim, tá caminhando pra melhorar. Eu sinto isso, que tá caminhando pra melhorar, assim, aos pouquinhos, mas tá indo. Por isso que hoje aqui no nosso papo de negócio eu quis puxar um pouco dessas coisas.
Porque a gente tem que ajudar a elevar o nível da consciência do empresário, né? Na verdade, a nossa jornada aqui é levar o empreendedor a se transformar um empresário. A gente entende que o empreendedor é aquela pessoa cheia de vontade, cheia de garra, cheia de boas intenções, mas que ele não está tão pronto quanto um empresário para poder fazer a diferença na vida do cliente dele, da vida de quem quer que seja, mas na própria vida dele também. Fazer a sua própria transformação. Então a gente ajuda muito nessa jornada. Então quando a gente está aqui conversando e explicando para ele que, não são coisas iguais, é sensacional. Por quê? Porque ele está tendo a oportunidade de ter uma aula com uma profissional especialíssima nisso, que tem mais de 10 anos de história nisso, e que faz um belo serviço, sabe, o trabalho de vocês é muito diferente do que eu já vi por aí. Então faz toda a diferença. E, cara, isso é uma coisa que eu falei, tanto que eu brinquei com o pessoal que eu falei, isso é uma prestação de serviço, né? Isso aqui, na verdade, é de interesse público. Porque, sabe por quê? Eu já perdi cliente porque o cara achou que eu tinha que fazer isso. E não faz tanto tempo. E era profissional liberal da área de saúde. A pessoa falou, porque isso aí você que tem que fazer. Eu falei, não faço, não vou fazer. Pode procurar um contador que faça, porque eu não faço. E ele não vai achar, é muito, assim, não tem. Não tem. E ele foi embora. O cliente foi embora. Chegou me cobrando social de PCMSO, PPR. Falei, cara, isso aí você tem que ter uma empresa de segurança e medicina. Mas eu achei que pagando você eu já tinha tudo isso. Eu falei, amigo, você não está conversando a coisa da forma correta, porque você, enquanto empresário, você não pode alegar que não sabe. Então, assim, hoje com internet, com... Lamento. Você abriu a portinha para atender o público, você tem que saber tudo que tá acontecendo. Mas vocês não falam. Não, a gente fala, vocês falavam. Não, mas eu não tenho que pagar por isso, nunca precisei fazer isso, e aí vocês usam desse artifício para dizer que não preciso, nunca precisou, vou fazer isso agora, por quê? Meu amigo, agora... É um pensamento bem pequenininho, né? Bem miúdo. É uma mentalidade, não é uma mentalidade de nem empreendedor, é uma mentalidade de quem não quer prosperar. Né? Com certeza. A gente, até com essa mudança, essa questão do e-social, é engraçado, né? Quando a gente... Você também atende muitas empresas aqui, você sabe, né? A gente tem desde um pequenininho... Eu tenho empresa que o cara tem, sei lá, 30 funcionários. Mas ele segue tudo certinho, ele faz os exames, ele faz as documentações, faz os treinamentos, faz tudo certinho. Mesmo sendo pequenininho, mas o cara tem um pensamento de, né? Não faz o que eu chamo de economia burra. E tem, na segurança do trabalho, muita empresa que acha que é isso, tá economizando, mas no final das contas isso pesa de outra forma. Nós aqui aprendemos com profissionais da sua área a importância disso. Por exemplo, e acho até que vocês podem buscar isso como um upgrade no negócio de vocês. Absenteísmo. Você sabe o tipo de equipamento tipo de cadeira que eu tenho aqui? Sim. Mas que não é a realidade. Não é a realidade na maioria dos lugares. A altura do balcão que eles trabalham, o espaço entre eles, a iluminação, o barulho, tudo. Eu passo com 10 com louvor aqui, entendeu? Mas assim, eu adquiri esse nível de consciência com o passar dos anos convivendo com profissionais da sua área. E sentindo, às vezes, na pele que não valia a pena você ter aquela cadeira sem conto. E você vai ter muito mais gente se afastando por lombalgia. É sobre isso. A pessoa adoece no ambiente não adequado. A pessoa, quando adoece, os 15 primeiros dias que a pessoa se afasta, é a empresa que paga. Se passar de 15 dias, ele vai para a caixa, né? Como gosto de falar, vai para a caixa. Entra num processo, entra para a Previdência. Mas você tem 2 prejuízos nessa situação. O financeiro e o resultado. O operacional vai ficar com déficit, né? Vai ficar deficitário. Ou vai sobrecarregar a equipe que está lá, ou você não vai deixar de entregar coisas. E aí o quanto esse absenteísmo aqui para você, quando você colocou lá atrás na balança, o quanto realmente valia a pena você investir mais em
em equipamentos, políticas de saúde e segurança do trabalho, ou você pagar ali aquele funcionário afastado, só operacional com déficit, como, né? E eu tenho zero problema hoje com pessoas com lombalgia ou qualquer tipo de problema com ler. Eu zero, 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 já há muitos anos, porque a gente já adquiriu essa consciência. Então, ler é lesão por esforço repetitivo, para quem não sabe. Então a gente não tem esse tipo de problema mais, por conta da ergonomia e de toda a questão do equipamento que a gente usa. Eu não sei te medir isso, quanto eu ganhei, quanto eu perdi, porque o investimento foi pouco, perto do resultado. Então hoje eu sei que eu posso contar. Né? Eu nem me preocupo mais com isso. Você não sabe assim de ter aqui no papel, mas você tem uma noção de que de fato fez a diferença. Fez a diferença. Então, sim, o trabalho de vocês, muitas vezes a pessoa não dá o devido valor. Sim. Né? Hoje em dia, até comentar, isso aqui é muito interessante, ainda mais você que é o cara também dos impostos, dos tributos, que, né, tem bastante conhecimento referente a essa parte. Mas hoje, a gente está seguindo, inclusive, com essa prestação de serviço também, a gente está se especializando um pouco mais para prestar suporte para as empresas, para saber o quanto que eles estão gastando a mais na folha de pagamento, né, em função de pessoas que têm abertura de CAT, não só por acidente. Porque sabe que o acidente ele não é só o ato da pessoa cair de algum lugar, cortar um dedo, mas uma doença ocupacional, quando é caracterizada ali como uma doença oriunda do trabalho, vai ser caracterizado como um acidente de trabalho. Você tem que fazer uma abertura de uma CAT. Sim. Né? E tudo isso influencia, a gente sabe, a folha de pagamento. Né? As alíquotas, o FAP, né? As alíquotas que a empresa vai ter que pagar a mais em função de não fazer gestão de saúde e segurança do trabalho. Você está onerando todas as empresas do seu setor, porque isso é feito a partir da captação da informação. Exatamente. Então, o que você está falando é o fator de ajuste previdenciário. Isso. Né, que vai na folha de pagamento das empresas, ou as empresas que não são do Simples, né? As empresas que estão fora do Simples. Sim. Todos têm que pagar o FAP. O FAP e o RAT. Né? Sim. De verdade, as pessoas nem sabem. Eu vou ser bem sincera com você. Isso até é uma coisa que a gente está buscando mais conhecimento agora, até para a nossa equipe ali de engenharia, para entender mais a fundo e prestar suporte para as empresas. Porque de situações que a gente viu de cases em treinamentos, empresa que às vezes no ano gastou R$500 mil a mais. Uau. E se talvez ele tivesse tirado 100 mil para aplicar políticas de saúde e segurança, ofertar equipamentos mais seguros, treinar a equipe, fazer uma boa gestão dos equipamentos de proteção individual dos funcionários, treinar eles quanto ao uso, fazer a gestão de saúde e segurança do trabalho acontecer, isso ia ter como consequência a redução de acidentes e doenças, e como consequência maior ele ia pagar menos. Olha, eu não tenho dúvida, porque eu já vi alguns casos aqui, ao longo dos 20 anos, tem gente que não aposentou ainda, mas que está na folha há 8 anos. O mais recente que eu vi foi isso. Há 8 anos ele tá. Foi CAT, acidente de trabalho, a pessoa está afastada, mas não aposenta, mas está na Previdência. Então, das duas umas, tem dois problemas. Ou quando a pessoa voltar a se reintegrar, que é um problema, porque ela vai vir com uma estabilidade, um período de estabilidade. Você vai ter que arcar com essa estabilidade. Ou quando a pessoa aposentar, você teve 8 anos de encheção de saco de ficar ali lidando com isso, a pessoa na folha. Você tendo que, querendo ou não, você tem que pagar ali, depositar o fundo de garantia. Você tem obrigações que são onerosas. Sim. Né? E você fala, puxa vida, você pode evitar tudo isso. E a pessoa fica, que a gente chama aquela coisa, fica naquele limbo, né? A gente chama muito quando você manda pro médico do INSS, aí volta pro médico da empresa, fica naquele limbo, gasta dinheiro, onera. Só que o empresário, ele não enxerga isso, ele não tem essa visão igual você teve a longo prazo, de trocar mobiliário e saber que aquilo ia melhorar, né? Ele não consegue, alguns ainda não conseguem enxergar isso.
A maioria não vê. Aí quando a gente entra lá no portal do governo, que o FAP, ele sai 2 em 2. Então o que sai esse ano é referente a 2 anos atrás, né? Isso. Então quando eu entro lá e puxo o FAP e mostro para ele o quanto que ele teria economizado, talvez se ele tivesse feito o mínimo que fosse de política, que é fato, tá? Isso é fato. Estudo segurança do trabalho há 10 anos, estou constantemente estudando. Vejo e vi constantemente isso em prática dentro de canteiros de obra, por onde eu já passei. Se é feita a política de saúde e segurança do trabalho, vai existir sim redução de acidentes, de doenças, tá? Então, quando a gente entra lá no FAP e mostra para ele a quantidade de imposto que ele pagou a mais, único e exclusivamente porque essa turma dele aí abriu o CAT aqui, ficou afastado aí, absenteísmo, ele fala assim, não é possível. Se eu tivesse investido 1/3 disso, eu não teria perdido tanto dinheiro. É a sinistralidade que determina o fator de ajuste previdenciário. Pode ser 1, 1,5 ou 2. Acho que vai até, não sei se vai até 3, não estou lembrado. Acho que tem alguns casos que vai até 3. Tem alguns que vai até 3. Então, assim, você imagina você pôr 3% a mais da sua folha. Uhum. Porque você subiu porque você não prestou atenção nisso. Exatamente. Quanto custa? Se você gasta 1 milhão na sua folha, imagina você pular, você podia pagar 10 mil, mas você está pagando ou 20 ou 30. Quanto dá isso no fim do ano? Quanto de caixa a empresa não podia ter ali, né? É por descuido. Exatamente. Então, assim, é meio estúpido. Né? O exemplo que eu gosto de dar é o exemplo do ruído. Eu sempre falo bastante do ruído, porque é um dos agentes nocivos que a gente mais tem, se for constar lá nos dados, né, do governo. Tem até um site novo agora, recente, que é muito legal, ele traz bastante dado. Eu esqueci o nome dele, até apresentei numa palestra esses dias. Depois eu posso passar para você e você disponibiliza para a galera. Você consegue acompanhar ali quanto que o INSS gastou em aposentadoria especial, por exemplo, aposentar uma pessoa antes do tempo previsto em função de PAIR, que é a perda auditiva induzida por ruído. Não é aquela perda auditiva natural, ou enfim, né? Porque você vai ficando mais velho, você vai tendo essa perda auditiva. Que a gente está falando da perda auditiva em função de exposição a um ruído ocupacional dentro da sua atividade laboral, né? Então, se eu chego numa empresa e constato que tem um ruído ali que está acima do que a gente chama de limite de tolerância, eu posso usar de políticas para reduzir aquele dano. Porque tem risco, você falou, né? Antigamente, né? Algumas poeiras, o pulmão petrificado, mas tem alguns riscos que, infelizmente, a gente não tem como eliminar 100%. O ruído dentro de um canteiro de obra, por exemplo, é um deles. Não tem como tirar o ruído dentro de um canteiro de obra. Mas você tem como minimizar, né? Usando protetor auricular. Exatamente. Ou, por exemplo, dentro de uma fábrica, tem máquinas ruidosas. O que eu posso melhorar nesse maquinário para reduzir? Trocar uma peça, fazer um enclausuramento. E aí, tudo isso são políticas de segurança. Né? Então, quando eu chego lá, constatei que naquela função, naquela fábrica, o funcionário está exposto a uma quantidade de ruído que, quando eu olho lá na Instrução Normativa 128, tem um anexo 5 que ele fala: risco tal tem direito a aposentar com 25 anos. Então, ruído, se foi constatado que o ruído está, por exemplo, acima de 95 decibéis, a pessoa pode aposentar com 25 anos, desde que ela esteja exposta àquele agente, né? Se é 25 anos, a empresa tem que pagar uma alíquota maior, né? Então, Gabi, a gente não vai querer pagar essa alíquota maior. O que dá para fazer? Então, vamos buscar medidas de reduzir esse ruído. Vamos enclausurar a máquina, vamos dar um protetor auricular, vamos fazer o treinamento com o funcionário para ele usar de forma correta o protetor auricular. E a gente vai lá e mede de novo. Então, coloquei um enclausuramento, troquei alguns equipamentos, dei o protetor auricular, caiu para 75. Pronto, já não está próximo do limite que é considerado para aposentar com 25 anos. Então, ele não tem direito à aposentadoria especial. Então, por exemplo, o código de EFIP é 00. Então, não tem alíquota além daquilo. Então, a gente tenta trazer isso para as empresas. O que você falou, né, que é bem diferente, né? Você nunca teve
esse suporte nesse Não. nível. A gente sentiu a mesma coisa com vocês também, tá? Porque a gente tava muito acostumado com contabilidade bem média para menos, assim, sabe? Entrega o guia de imposto. Então, uma contabilidade que fazia ali o básico, fechava a folha, gerava o imposto e pronto, né? Não ia além para a gente entender onde a gente consegue reduzir imposto, onde eu consigo puxar imposto que eu paguei e eu tenho direito de receber de volta, onde eu consigo melhorar aqui, onde eu consigo me ajuda com RH. Então, isso a gente sentiu bastante da UA. E eu acho que é a mesma sensação que vocês têm da gente. Sim. Porque, assim, são poucas empresas hoje do nosso ramo que vai tão a fundo ao ponto de falar de uma alíquota que a empresa pode pagar ali a mais em função de estar exposto a ruído. Ou ter que correr o risco de aposentar com pessoas com 25 anos, ter uma questão de correção salarial por insalubridade. Também. Né? Sim. Porque se o ambiente for considerado insalubre, a pessoa tem que receber um adicional de salário. Sim. A gente tem muita empresa que ainda acha que, por exemplo, um laudo de insalubridade, ele só existe se ele for positivo. Mas não. O laudo, ele é de efeito positivo ou negativo. O laudo é um laudo. Exatamente. Eu vou ali avaliar aquele ruído dentro da empresa e eu vou laudar para falar se tem direito à aposentadoria... se tem direito à insalubridade, beleza? E quantos por cento que é, né? Baixo, médio ou alto. Ou se eu fui lá e analisei e não tem direito. Isso precisa estar laudado, porque lá na frente o funcionário pode, né? E na Olha, justiça. eu tinha direito à insalubridade, eu estava exposto ao ruído, a empresa, olha, não, tá aqui. A gente tem um laudo, foi feita a medição, deu tanto e tá laudado que ele não tinha direito. Aí pode ser que envolva perícia, né? Mas tem muita empresa que acha que só vai existir um laudo positivo, né? Mas não, é um laudo. Eu já vi na minha vida, né? Eu já vi algumas vezes na vida pessoas que precisaram usar do artifício dos laudos para levar para a Justiça do Trabalho para poder discutir algum mérito lá. Uhum. E eu me lembro de ter casos de empresas que não tinham, né? Porque teimavam que não tinham que ter, falava que se dane, eu vou ver, e tomarem uma paulada por conta disso. Cara, isso não só lá atrás, isso ainda é muito, muito recorrente. A gente tá com um cliente novo lá, que é uma empresa de facilities, né? Então eles têm... É mão de obra para todo lado, né? Eles têm funcionários alocados em diversos clientes, né? E aí eles estão tendo bastante recorrência de processos, né, em função de insalubridade. E aí eles não tinham noção de tudo isso. Então agora, sim, Gabi, preciso que a Lico deixe tudo ajeitadinho, como tem que ser, porque caso aconteça, a gente tem tudo laudado. Se tiver que pagar, não tem problema, a gente vai pagar. E se não tiver, também tá laudado, né? Mas tem que ter. E isso, assim, tira uma dor de cabeça grande da empresa. Mas olha, você me fala, puxou uma coisa interessante, assim, o pessoal vai querer saber. Uma empresa de facility, para quem não sabe, facility é a empresa que cede mão de obra, seja de segurança, de limpeza, de tanta coisa, tecnológica. Jardinagem, tudo que você imaginar. Ela cede mão de obra, então ela faz basicamente isso. Quando a pessoa é funcionária sua, mas está alocada num cliente, não vale o PPRA, o PCMSO do cliente? Então, depende muito. Essa é uma dúvida minha. Estou aqui perguntando para o especialista. Viu? Como é que a gente faz? Os nossos documentos, eles são por postos de trabalho. Então, a Maria está alocada no CNPJ 1234. Só que ela está trabalhando no cliente do CNPJ 1234, que é lá num condomínio. Então, ela está cuidando ali da limpeza. No nosso documento consta que a Maria é funcionária ali, o correto, tá? É funcionária daquele CNPJ, ela tá dentro daquela documentação da empresa, e aí tá especificado o posto de trabalho onde ela está alocada, que é naquele cliente. Então a gente faz um por cliente, para ficar separado, como de fato tem que ficar, o setor, o ambiente, porque o condomínio que ela tá é diferente, por exemplo, de um outro cliente lá. De uma danceteria, que ela trabalha noturno. Exatamente. Então a gente tem que avaliar, assim, o principal é o documento ali da empresa que a gente presta serviço onde ela está registrada.
Só que aí a gente coloca como posto de trabalho essa empresa terceira, né? Onde ela tá trabalhando ali, que é o cliente da matriz, né? Então, porque vai diferenciar, sim, Diferencia. posto de Ela- trabalho. Se ela trabalha numa danceteria, como eu É, dizia, o barulho é permanente. a gente pegou casos, por exemplo, dessa questão de facilities, né? E tem duas empresas que prestam serviço. Aí tem auxiliar de limpeza lá na empresa um, tem umas moças que trabalham lá de auxiliar de limpeza, limpam banheiro, recolhem lixo, né? E tem da empresa 2. Fazem a mesma coisa, só que bem menos banheiro, bem menos lixo, uma coisa bem mais tranquila, limpa mais o escritório e tal. A insalubridade, eu não vou dar ela por função, eu vou dar ela por atividade. Então, a empresa 1 foi constatado que limpa uma quantidade grande de banheiros, recolhe lixo e tal. Só que a 2 não, é auxiliar de limpeza, mas é só escritório e tal. Então, assim, você tem que avaliar O grau. o grau e caso por caso. Da mesma Empresa forma por que se empresa. fosse um hospital. Exatamente, também. Porque aí já envolve agulha, já envolve outras coisas. Já envolve o contato com o paciente, né? É. Então não tem jeito. Você tem que, nesse caso de empresas de facilities, fazer realmente um documento por cliente ali para ficar tudo ajustadinho. É o documento base com o seu CNPJ, mas mostra que o posto de trabalho onde estão sendo executadas as atividades é naquele seu cliente. E o pessoal não dá valor. Não. O pessoal não. Isso te protege de tanto problema. Nossa. De processo Processos trabalhistas. assim, de monte. Bastante. Se você pudesse dar assim, uma visão sobre a segurança, né? Uma ideia do como era, como estamos, e onde ainda precisamos chegar. O que você diria? Eu acho que assim, eu sou bem otimista, né? Então, assim, Jovens. apesar de ter. Jovens, né? Apesar de ter 10 anos aí na segurança, ainda é pouco perto do que a gente já tem de história de segurança, né? Eu acho que melhorou muito. Né? Se a gente for olhar lá atrás, você sabe também. Melhorou bastante. Mas tem muito ainda que melhorar. E aí vai envolver essa questão cultural. Muita coisa assim, é cultural mesmo, sabe? A gente falou, tem desde o pequenininho que já pensa, até um cara maior que não tá nem aí, não quero saber, não vou fechar com você, porque eu achei que você que enviava o evento, entendeu? Mas eu me mantenho otimista, ainda mais porque dentro da Lico, a gente leva isso pra gente. De levar um atendimento diferenciado na saúde e segurança do trabalho. Porque o que a gente conhece de empresas que prestam esse serviço são aqueles atendimentos bem... A gente faz bastante pesquisa de mercado, né? Pra saber como tá, assim, como estão os nossos concorrentes, quanto estão cobrando. Isso é muito comum. E a gente sente uma dificuldade até na hora de pedir um orçamento. Quiçá a empresa realmente prestar um suporte decente a fim de resguardar a empresa. Então, assim, falando do meu ponto de vista, eu acredito e sou otimista, não sei se porque sou jovem ou porque a gente tem muito essa cultura de levar esse atendimento diferenciado, que as coisas vão melhorar. Né? Que a gente vai ser cada vez mais visto a nossa ciência, né? E que as empresas vão perceber cada vez mais a necessidade que se tem de ter essas políticas dentro da empresa. E muita gente fala, eu sou do simples, eu não preciso de segurança e medicina do trabalho. É verdade? Mentira. Se você acessar as famosas NRs, né, que é o 5º capítulo da CLT, hoje a gente está com 38 normas regulamentadoras, né? Cada uma fala de um item. A partir do momento que você tem um funcionário seletista, né? Ó, que não é regra, porque a gente atende bastante licitação pública e os órgãos públicos, mesmo não tendo seletista, eles aplicam essas políticas. Tá lá na norma. Se você tem um funcionário, você já tem obrigação quanto à saúde e segurança do trabalho dele. Óbvio que tem algumas regras, não é nem questão de simples nacional, lucro presumido, mas as regras são em função de grau de risco da empresa. Cada empresa tem um grau de risco em função do KNAI, né? E da quantidade ali de funcionários, a gente consegue definir muita coisa, mas cada KNAI, se vocês olharem na NR4,
Cada KNAI corresponde a um grau de risco. São 4 níveis. Então, a única assim, é só essa particularidade que existe, é só em função de grau de risco. Pode existir, assim, ó, grau de risco 1 e 2, que é mais tranquilo, precisa ter só isso e isso, mas ainda assim vai ter que fazer um ASO. E aí, para fazer o ASO, precisa do PCMSO, não tem como se fazer um ASO sem PCMSO. Então, não existe muito essa obrigatoriedade simples, lucro presumido, não. Ela tá mais ligada a grau de risco, mas se tem um, já tem um mínimo de obrigação, tem que ter. Fala pra eles o que é ASO. ASO. Eu sei, você sabe, mas eles não sabem. Parece simples, né? ASO é o atestado de saúde ocupacional. Isso. Dentro desse atestado, pode existir 5 tipos de exame que nós falamos aqui. Pode ser o admissional, o demissional, o periódico, mudou de função. Hoje não é mais mudança de função, tá? É mudança de risco. Se o cara mudou de função, mas os riscos são os mesmos, não precisa fazer. Mas se ele mudou de função e mudou o risco, aí tem que fazer. E retorno ao trabalho, né? Adoeceu, ficou gestante, ficou um tempo fora, quando voltou tem que fazer de novo. E aí o ASO é isso, é o exame clínico que você vai lá e faz para saber se, né, sua saúde está ok. Lembra que eu te falei que a gente ia fazer um papo de utilidade pública também? Então é bom muito, gente... é engraçado, a gente né? Porque fala a gente sopa de letrinha, né? Eu falo... E social mesmo não explicamos. Social é a obrigação, todas as obrigações trabalhistas prestadas ao governo eletrônico, né? Por Exatamente. isso, social. Então agora é a CLT em toda a sua completude isso. dentro do governo, né? Então, e foi que eu falei da segurança, né? Que pra gente ainda são só 3 eventos, né? Pra nós são vários. Pra vocês ainda são vários, mas... Que toda a folha vai cada... tudo. E tá tudo já ficando tudo. já. Não, e tá tudo lá. E você não sabe, quando a gente pega a folha e faz auditoria de código dos eventos. Tá bem? Hoje em dia não chama mais evento, eles chamam de. É que é o nome que eles dão pra isso? Fugiu o nome agora, depois eu pego, mas eles não chamam mais de eventos de folha. Uhum. Eles dão outro nome. Então coisa que vai acontecer. Então, o imposto de renda, o salário, todas as verbas, tudo são. Tá vocês tudo... têm 3. A gente lida. Eu sei, vocês têm vários. Sei lá, tem férias, 13º, um terço adicional de férias. Cada um é um evento. Cada um é um evento. Eu fico pensando. Rubricas. Rubricas? Agora chamam de rubricas, não chamam mais de evento. As rubricas. Não, no nosso ainda tá evento, né? No nosso ainda não tô sabendo de nenhuma nomenclatura nova. E sim, são só 3, né? Às vezes assim, caramba, como o pessoal da contabilidade consegue? Mas é uma porrada de eventos. Uma porrada. Tudo que vai fazer agora, que sempre teve que fazer, agora tem que informar. Eu sempre tento trazer de uma forma lúdica, às vezes, para o cliente, comparar como se fosse uma declaração de imposto de renda, sabe? Você não vai lá, informa para o governo, envia uma informação do que aconteceu com seus rendimentos no último ano, lá no imposto de renda. A gente faz isso parecido aqui, mas quando você faz um exame, a gente pega e joga essa informação, transmite lá para a Receita, pro governo, para ele entender que eu só tô transmitindo a informação do que sempre teve que ser feito. Você tá entendendo? Toda empresa tem que ter isso. Então não adianta ficar inventando moda. Não importa se é simples, escuta o que a Gabi tá falando. Se é MEI, se é lucro presumido, não importa. Não importa. Tem que fazer. Tem funcionário? Tem que ter. Exatamente. Pode ser MEI, grau de risco 2. Tem no mínimo. Tem um PGR e um PCMSO, senão você não consegue fazer o exame admissional. Exato. Primeiro eu faço PGR. PGR é o programa de gerenciamento de risco. Então a equipe vai lá, levanta quais são os riscos das funções, quais que são os setores, o que o pessoal faz, para o médico poder fazer o PCMSO, Programa de Controle Médico Ocupacional, Saúde Ocupacional. Ele vai olhar lá dentro do PGR, olha, essa função aqui está exposto a ruído. Então, além dele fazer aqui um exame com o médico, clínico, ele tem que fazer uma audiometria, porque eu preciso monitorar esse ruído. Só que, dentro do ASO, você tem que ter a informação do nome do funcionário, o nome da empresa, né? Tem que ter os riscos da função, os exames que ele tem que fazer para aquela função, e tudo isso está contido lá no PGR e no PCMSO. Então, se não faz um PGR e no PCMSO, esquece. Não tem como gerar um exame admissional. A gente tinha motoboy aqui há uns anos atrás, era funcionário. Ele tinha que ir lá agora as autoescolas mudaram de nome, né? Centro de direção, centro não sei o que, das contas, enfim, virou. Ele tinha que ir nesses lugares e fazer curso. Era obrigatório.
Era obrigatório. Aquela função tinha um evento que era exigido, que era a pessoa ter um treinamento de direção defensiva. Exatamente. E aí você fala, caramba, por conta de CAT. Porque sim. morre um monte de motoboy. Graças a Deus a gente nunca teve problema nem com acidente aqui. Mas por afastamento. Muito, né? E foram mais de 10 anos, foram 15 anos. Tendo motoboy funcionário. Moto própria, tudo próprio. Placa vermelha, tudo. Mas assim, entenda. Por quê? Pô, porque motoboy morre na rua pra caramba. E se você não tem tudo isso devidamente feito, eu ia estar em descumprimento. E eu ia ter que indenizar uma fortuna por ter uma pessoa que tinha esse perfil aqui. Sim. E a gente tinha consciência, tinha boas orientações e sabia o que tinha que fazer. Mas tem muito. Quantas empresas aí não. Eu tô falando isso aqui, alguém vai assistir o que a gente tá falando e falar, ih, caramba. Exatamente. Pensa um motoboy, não só essa questão de direção defensiva, mas o quão ele tá saudável para dirigir uma moto o tempo inteiro dentro da cidade de São Paulo. Equipamento de segurança, trocava a cada tempo. Exatamente. Porque tem que ter lá o colete X. Meu, eu tô falando só de motoboy, imagina o resto. Eu vou falar para você, nossa equipe de medicina ocupacional, dentro da LICO, funções que a gente chama de riscos potenciais, né? Trabalho em altura, trabalho com eletricidade. Nem me fale em trabalho em altura, porque eu descobri, faz 2 semanas que eu descobri como é que esses caras ficam pendurados. É loucura, né? Você não vai saber o que é, né? Eles pegam uma lata... Não é pra... não é pra ser... Mas é assim que eles fazem. Eles fazem. Fazem. Os caras chumbam com o negócio lá dentro, com a corda lá dentro de um concreto, pega essa lata, amarra a corda e a birosca da lata que fica pendurada. Eu falo, você é louco. Você descobriu o jeito errado. Você é louco. Você descobriu o jeito errado. Mano, isso aí, mas como é que pode? O certo, nesse caso, tem que ter na laje um chumbamento que a gente chama ponto de ancoragem. Tem que ser um ponto de ancoragem projetado para a carga que vai cair ali. Mas a gente encontra de monte desses aí. Nossa, da lata. Da lata. Esses dias eu fui atender um cliente, assim, quando o pessoal vai trabalhar na fachada do prédio, tá construindo o prédio, a gente vai começar a pôr o vidro aqui fora do prédio, né? Então o pessoal monta umas torres lá em cima, deixa elas todas travadas, fixadas, chumbadas na laje. E aí, naquela torre, vem um cabo de aço que segura o que a gente chama de andaime suspenso. É aquele cesto onde o pessoal fica dentro trabalhando. E aí eu fui atender um cliente justamente para dar uma inspecionada nesse sistema. E aí, quando eu cheguei lá, o funcionário, para ele acessar aquele andaime suspenso, ele tem que estar com equipamento, cinto, preso, e tem que estar preso numa corda que vai estar presa lá em cima também, lá na laje, né? E aí, lá na laje, a corda do funcionário estava amarrada na torre. Aí eu falei assim, meu amigo, o que acontece se esse andaime cair? A corda dele estava amarrada no próprio andaime. Então, se o andaime cai, vai puxar ele junto. Eu falei, não pode. Tem que amarrar a corda em um sistema totalmente independente. Se esse andaime cai, você está preso aqui num ponto totalmente independente. Mas são coisas muito simples. E mesmo pessoas que estão trabalhando constantemente ali, às vezes faz treinamento, faz umas coisas assim surreal. Quase entrei em colapso, só de imaginar. O cara fica preso numa lata de concreto. Gente, eu tô falando de um treco assim, ó, de concreto e a corda aqui. E o gancho aqui, preso aqui. Esse treco, o cara vai, sobe, o negócio sobe e fica preso na mureta. Isso quando a corda não fica aqui, na quina da laje, ele não põe nenhuma proteção, né? Você tem que ter uma proteção ali. Aí fica passando a corda ali, se uma hora romper... Eu soube de uma pessoa que faleceu, que caiu, porque a corda fica raspando na beira, vai desgastando. Eu descobri porque me contaram essa história. Eu quase entrei em colapso. Eu falei, você é maluco, mano. Você tá doido. Isso é coisa pra biruta. Como é que a pessoa aceita trabalhar numa condição dessa? Não é assim. Se você conhecer assim, empresas, eu vou te levar pra conhecer uma realidade diferente pra não ficar tão assustado. Tem empresas que seguem as políticas e os sistemas de ancoragem como tem que ser. Aí é outra pegada. Aí vai muito do camarada também. Se ele... ele gosta de fazer aquele trabalho, ele não tem o medo, né? Porque não tem como você trabalhar numa situação dessa com medo. Tem toda essa questão, né? Mas tem empresas que seguem o que tem que ser feito, né? Tem NBRs que falam
sobre como tem que ser o ponto de ancoragem, o quanto que ele tem que suportar, tem que ter um projeto técnico, uma RT daquele ponto de ancoragem, engenheiro, provavelmente mecânico, né, que vai certificar que aquele ponto que está ali chumbado, é um olhal, né, é um ferro, que aquele ponto ali vai suportar uma carga caso exista uma queda, né. Isso, na teoria, nas NBRs, nas normas, existe. É que o pessoal não segue. Deus meu Deus. Mas quando segue, dá pra trabalhar de uma forma segura e bem legal. Tá vendo, Gabi? Quanta coisa que a gente podia ficar falando aqui. Se deixar, a gente vai ficar 200 horas Ainda falando mais eu, aqui. né, que gosto que muito. negócio. Agora fala assim, ó, pra gente ir caminhando aqui pro fim do nosso bate-papo, mas é assim. Agora eu quero entender a sua evolução enquanto empreendedora. Nessa jornada que a gente tanto fala aqui, né? Nesse papo de negócio tem a ver com isso. Eu tenho essa missão, isso é uma causa de uma vida, é o meu propósito de vida. Levar empreendedores para a condição de empresário. De 0 a 10, vamos lá, Gabi, como é que você se vê hoje? Olha, eu acho que de 0 a 10, depois desse... Assim, empreendendo mesmo, vamos colocar metade da minha jornada aí desde formada. É uns 5 anos que minha empresa fez, né? Eu acho que eu tô aí num 7. Bom. Acho que eu tô num 7, assim, eu tô... eu tô naquele se eu fosse momento... pontuar... O que você acha? E você que conhece, né? Não, eu fosse pontuar para você, eu pontuaria para você que tá por aí. Daí, talvez até um pouco mais, porque você é uma empresa que tem uma quantidade de pessoas menor que a nossa e tem um RH para recrutamento e seleção, né? Que é algo que a gente demorou bem mais tempo, né? Ficou de um porte bem maior. Eu senti essa dor, né? Você viu que eu senti, a gente conversou, né? E aí... Porque você tem que manjar de NR, tem que manjar de NBR, e ainda tem que administrar uma empresa, assim como nós aqui. Temos que entender tributação, e ainda administrar um escritório. Porque o pessoal acha que... Cuidar das pessoas, ele é dono de escritório. Não, eu sou um empresário de contabilidade. Você é empresário de segurança e medicina do trabalho. Você não é empreendedora, você não é técnica de segurança. Você também é. Mas toda a técnica de administrar o negócio não tem nada a ver com o que você sabe fazer, de entregar. Não tem a ver com o seu operacional. É bem zero a ver. Eu tô sentindo muito isso agora, né? Você tá percebendo, né? A gente começa a sentir, putz, eu preciso saber um pouco mais de RH. Eu preciso... Não vai dar certo eu saber só... E eu senti isso muito com a doutora Ana. Ela me cantou essa bola. Ela falou assim, Gabi, você é incrível na saúde e segurança do trabalho. Mas agora eu acho que tá na hora de você tá sentindo isso. Você começar a aprender sobre outras coisas. Eu não vou ser expert em contabilidade, mas eu preciso saber o mínimo. Da mesma forma que você, como né, o empresário daqui, você precisa saber de segurança do trabalho. Que nota você dá pra mim de segurança e medicina de trabalho? Já tá bom, viu? Já tá nos 9 aí, uns 8,5, 9. Tá bom, tá bom. Então eu acho que eu tô no caminho, eu vou jogar aí um 7, 7,5. Pra ser generosa comigo mesmo, não cobrar tanto, acho que eu tô até legal. O pessoal que começou, a moça nossa que começou lá na parte de RH, justamente pra ajudar a gente a sanar essa dor, ela falou assim pra mim, nos primeiros dias, né, várias coisas, ideias que eu trazia pra ela, olha, eu queria fazer isso, eu queria fazer assim, eu quero ver a integração, fazer a integração de novos funcionários, e assim, cara, tem várias coisas que você fala, Gabi, que é muito pensamento de empresa grande. Eu penso muito assim, eu penso no grande, né? Porque você vai chegar lá. Exatamente. Inevitavelmente. Quanto antes eu conseguir pensar e fazer já coisas grandiosas, até a questão de energia, né? Opa! Atrai. Opa! Então eu acho que eu tô nesse caminho aí. Tô nos 8,5, mas eu acho que uns 7,5, mas vai aumentando. O pessoal não sabe, mas a Lico ficava na periferia da cidade, hoje veio para uma região central. Exatamente. Para atender um outro perfil, montou uma sede incrível. Vamos deixar já o convite. Você já vai falar sobre esse endereço, vem visitar, porque ficou bem bonitinho, a gente foi na inauguração, foi muito legal. Então, assim, eu vi essa trajetória, você já estava próximo da gente aqui, né? A sua jornada recente eu estou acompanhando de perto. É muito legal ver tudo isso, porque você não investe um dinheiro na frente de deixar um ambiente bom, você não está preocupado com prosperidade, crescimento, etc, etc.
é uma questão inevitável. Eu até comentei com o coordenador comercial nosso, foi na feira de RH semana passada, justamente buscar essas melhorias, benefícios, coisas, promoção de Conar. saúde, bem-estar. A Conar. gente foi na Conar. Um Hell Hub, né, que era o Gympass, essas coisinhas legais pra equipe. E aí teve uma hora que eu parei pra ele, parei e falei pra ele, né, cara, é muito legal parar, às vezes a gente não consegue, né, que a gente tá tão corrido, mas eu já tô vendo muitas coisas que eu sonhei, que eu, putz, fui pra cima, eu sonhei muito já com momentos que eu já estou vivendo agora, né? E eu tenho certeza que com essas coisas que eu tô sonhando agora, eu vou conseguir, né? Então, inclusive fica o convite. Quem quiser visitar a gente tá vizinho aqui. Pode falar o endereço, pode, lógico. Pode ir tomar um café, comer um bolo. Tô fazendo alguns bolos agora, pode tomar um café, comer um bolo, conhecer a nossa prestação de serviço. Eu garanto que é diferenciada. A gente tá aqui na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 402, aqui na Bela Vista. Bem pertinho, é só atravessar a rua aqui. Passou aqui pra conversar com o Gustavo, pode dar um pulo lá. A gente vai receber com muito, muito carinho aí. Não só ela garante, como eu também garanto. O nível de serviço é completamente diferente. Então, assim, eu recomendo que você procure. Qual que é o Instagram? Lico, L-I-C-O, né? Lico Medicina. Lico Medicina. É o nosso Instagram. A gente posta bastante coisa voltada à saúde e segurança do trabalho, dúvidas iguais essas, né? O que significa o ASO? Vale a pena seguir. Muito. Lado de insalubridade, tem que ter ou não tem que ter? Dores e dúvidas, que pra gente é óbvio, mas que a gente sabe que pras empresas existe bastante dúvida. A gente tá aqui pra isso, esse é o nosso trabalho. Gabi, eu adorei conversar com você. Agradecer muito de coração por você ter vindo aqui hoje, né, despender seu tempo, sabe, tanta coisa para cuidar, tanta entrega para fazer. É um prazer, Gu. Mas é muito gostoso, né? Você percebe que quanta coisa, quanta informação a gente leva para as pessoas. Podia ficar o dia inteiro aqui e não ia terminar. E tem assunto. Mas a gente pode fazer né? Os temas mais específicos. Logo, quiser, sim, né? Falando em obra, reforma, logo a gente vai ter o espaço bem mais bem adequado para estar aqui. O nosso podcast aqui vai estar aqui no andar de cima. Uns temas mais específicos para aprofundar. Vamos aprofundar, porque todo tipo de cultura empresarial que a gente puder propagar no papo de negócio, sim, a gente tem que fazer. Já vi o pessoal comentando aqui, meus funcionários, né? Gu, eu já escutei tudo ontem, viu? Pois é, publicou outro ontem com o Evandro. Já adoraram, já filtraram. Peguei tal informação. Eu já tô aqui, quero escutar, porque eu não tinha visto ainda. Então, mas o papo de negócio é isso. A gente faz um bate-papo, né? Conversa sobre uma coisa que a gente conhece, você mais ainda, mas que faz toda a diferença para a pessoa que está ali querendo se transformar, que está nessa jornada, quer saber por quê é legal, onde é legal. Fala, se é por essa coisa do bem-estar, do funcionário, eu quero. Entendeu? E a gente tá aqui para propagar isso. Sim. E às vezes o cara tá ali no carro, no trânsito, num trajeto que ele tá ali, de casa pra empresa, ou da empresa pra casa, ele já consegue absorver um conteúdo super legal, né? É melhor do que ficar vendo só política ou qualquer coisa que não agrega grande coisa. Exatamente. Que enche o saco, né? Sim, eu prefiro muito mais um podcast que vai agregar. Isso é uma das coisas que eu falo, que faz a diferença dos empreendedores para os empresários. O tempo ocioso, se ele dedica ou não para conteúdos que vão agregar mais para ele. É podcast, é um vídeo ali no YouTube que vai ensinar ali sobre alguma legislação, uma ferramenta nova que dá para agregar. Então, eu particularmente gosto bastante e vou escutar o que você já publicou lá, que vocês publicaram, que eu tô ansiosa. É o que separa os meninos dos homens e as meninas das mulheres, pode ter certeza disso, viu? Querida, olha, de coração, obrigado mesmo. Eu que agradeço. Valeu, e com certeza vai ter mais disso, tá? Papo de negócio, aonde você vai entender qual que é como trilhar o caminho do empreendedor para o empresário, porque o empresário é aquele cara de sucesso que você sonhou em ser um dia. Você começou como empreendedor, a gente vai te apoiar em toda a sua trajetória. Você pode acompanhar a gente, por isso clica aqui, acompanha, ativa, para você receber sempre, e faça também sugestões, posta aí,
pode falar sobre tal assunto, sobre tal coisa. A gente tá aqui, vai buscar algum parceiro, alguém que possa falar sobre qualquer assunto que seja do seu interesse. Combinado? Então é isso. Um grande abraço para você, para Gabi e até o nosso próximo Papo de Negócio.